Na última reunião do ano, o Copom aumentou a taxa Selic em 12,25 ao ano e já sinalizou para o próximo ano pelo menos mais 2 aumentos. Será que esse aumento na taxa Selic vai gerar uma crise generalizada no Brasil em 2025? Eu vou mostrar para vocês os desdobramentos dessa alta da taxa Selic, como que eu estou enxergando o mercado para o próximo ano e principalmente como nós podemos continuar investindo, aumentando o nosso patrimônio, inclusive nesses momentos de instabilidade econômica. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o retorno da minha carteira. Foi absurdo em relação a praticamente todos os indicadores no Brasil. Vou mostrar para vocês a estratégia de investimentos que eu utilizo há mais de 5 anos e inclusive pode fazer muito sentido para você que está começando a investir agora ou que já investe, mas está perdido nos investimentos. Então, nessa última reunião do ano, o Copom ele aumentou a taxa Selic para 12,25. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Nós estamos nos aproximando a uma taxa Selic muito próximo da época do governo da Dilma, onde nós tivemos uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. E a decisão do Copom ela foi unânime. Os 9 membros votaram a favor do aumento da taxa Selic. De forma resumida, eles explicaram na ata que houve uma desancoragem da inflação em relação à meta. E se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre como funciona a meta de inflação, eu já tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Eu vou deixar lá no final do vídeo um card para vocês assistirem. E diante de todo esse cenário, os ativos de renda variável não param de cair, a bolsa desvalorizando muito, os fundos imobiliários, todos os ativos atrelados à renda variável desmoronando. E quais são as consequências de uma alta de taxa Selic para o Brasil? O aumento do carrego da dívida para as empresas, então elas ficam mais endividadas porque elas têm financiamentos atrelados muitas vezes à taxa Selic ou ao CDI que anda muito próximo à taxa Selic. As empresas também elas param de pegar empréstimo para aumentar, por exemplo, o parque fabril ou para fazer uma nova planta industrial. As pessoas físicas elas param de consumir principalmente itens e bens duráveis. Então, por exemplo, elas param de comprar, financiar casa própria, de comprar carro. Então existe uma falta de liquidez no mercado, menos dinheiro girando na economia e o que acontece? Uma recessão econômica. É um remédio muito amargo, muito duro para controlar o dragão da inflação que está assombrando novamente o Brasil. Agora pensa aqui comigo, será que esses aumentos consecutivos da taxa Selic pelo Copom para controlar a inflação é uma causa ou é uma consequência da administração do governo federal? Vamos ser sinceros. Esse governo Lula 3 não tem nenhum compromisso com a parte fiscal do Brasil. Zero. O governo gasta como se não houvesse amanhã. Demoraram quase um mês para apresentar uma proposta de controlar as contas públicas. Seria chamado um pacote fiscal. Não faz nem cócegas para o tamanho do rombo fiscal. Foi assim uma decepção completa esse pacote. E ainda para piorar a situação, esse pacote veio com medidas populistas. Provavelmente é óbvio que o governo já pensando na reeleição de 2026. Esse governo está completamente sem credibilidade. O mercado não acredita mais nesse governo e vamos ser sinceros, vocês em algum momento acreditou que o Lula 3 viria com um plano de austeridade fiscal, de controle das contas públicas? Isso é igual acreditar na história da carrochinha ou no Papai Noel. Vamos ser sinceros, né, gente? O governo do PT sempre foi um governo gastador. E o Lula 3, ele já está indo para o final da vida dele. Jamais ele teria alguma responsabilidade fiscal com o país. Então ele está vivendo como se não houvesse amanhã. Outra consequência nefasta do descontrole das contas públicas é a disparada do câmbio. Esse ano o real já desvalorizou mais de 20%. Ou seja, nós perdemos mais de 20% do poder de compra. Isso é a inflação. E principalmente os mais pobres é os que mais sofrem. Justamente um governo que fala que defende os pobres, que botou o pobre no orçamento. Vocês acham, sinceramente, deixa nos comentários, isso é colocar o pobre no orçamento? Além disso, nós tivemos a maior saída de dólar do país desde 1982. A gente vai ficar monitorando daqui,
mas eu não duvido que esse governo possa aumentar o IOF, por exemplo, para mandar moeda para fora, ou limitar a quantidade de comprar dólar no mês, igual fez o governo anterior da Argentina. Vocês sabem que esses governos de esquerda, eles gostam de controlar, né? Eles fazem um monte de cagada e depois é nós que temos que pagar o pato. Então o Banco Central, ele está fazendo a parte dele, ele está sendo técnico, ele está olhando, a inflação está subindo e a arma que ele tem na mão é aumentar a taxa Selic para enxugar essa liquidez do mercado e minimamente tentar colocar a inflação de volta para a meta. Então o Copom, nessa última reunião, puxou a orelha do governo, né? Além de ter aumentado mais uma vez, já sinalizou mais 2 aumentos para o próximo ano, nas próximas 2 reuniões. Agora, o que acontece? O presidente atual do Banco Central é o Campos Neto, e ele está terminando o mandato dele no dia 31 de dezembro. Quem vai assumir vai ser o Galípolo, já é da equipe hoje do Banco Central, né? Já tem votado sempre pelo aumento da taxa Selic, só que o que acontece? Todos os 9 membros do Comitê de Política Monetária no próximo ano já são indicados do governo atual. E o que isso significa? Será que eles vão continuar sendo técnico nas suas decisões? Ou será que eles vão sucumbir à pressão do núcleo duro do PT, né? Como, por exemplo, a Gleisi Hoffmann está sempre criticando, sempre brigando com alguém. Então, por exemplo, os 2 primeiros anos, a Gleisi ficou brigando com o presidente do Banco Central, dizendo que ele era o culpado, por exemplo, né, de estar aumentando a taxa Selic, que isso era um absurdo. Então, eles, pela incapacidade de governar o país, os números negativos estão aparecendo e eles sempre estão culpando alguém por isso. Então o malvadão da vez é o mercado, os Faria Lima e tal. Mas quem que é o mercado? Nós somos o mercado, você é o mercado, eu sou o mercado. Nós que trabalhamos, que geramos impostos, que geramos renda, certo? Então não existe o tal do mercado, todos nós somos o mercado. Sem nós o mercado não existe. O governo não quer reconhecer que ele está gastando mais do que arrecada. Inclusive, os índices de arrecadação foram recordes. Vejam só nesse card a arrecadação de cobrança de impostos federais nesse ano. Foi recorde atrás de recorde. Gente, esse governo taxou até as blusinhas da Shein. Resumindo, o governo federal ele gasta muito mais do que ele arrecada, gerando um rombo fiscal nas contas públicas. A consequência disso é o aumento da inflação, dos bens, de serviços. Gastando mais do que arrecada, o governo ele precisa se autofinanciar. E o que ele faz? Uma das formas é emitir títulos de dívida pública. Ou seja, ele vai imprimindo dinheiro novo e vai colocando esses títulos no mercado para nós que somos investidores comprar e rolar a dívida pública do governo. Essa é uma forma de pegar dinheiro novo e jogar para a economia. Só que o que acontece? Os bens e serviços, eles não acompanham esse crescimento da quantidade de dinheiro circulando na economia. Se for olhar o crescimento do PIB do Brasil nos últimos anos, desde 2011, colocando em termos reais, o país não cresce. A gente está andando de lado igual caranguejo. Isso tudo vai condenando a população brasileira a ter uma vida miserável ou mediana, condenando inclusive os mais pobres a viver na miséria. Bom, gente, eu dei um overview geral até aqui do governo, da taxa Selic, previsão para o ano que vem, recessão econômica e tudo mais. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro, deixa um joinha, se inscreve no canal se esse conteúdo já fez uma diferença para você. Tá, Dani, entendi até aqui, ok, mas o que a gente vai fazer para não perder dinheiro ano que vem? Bom, você que está assistindo esse vídeo, que está se atualizando, que está buscando melhorar de vida para você, para sua família, não vai ficar operando notícia. Nós não vamos operar notícia. Porque nós podemos, inclusive, nos cenários adversos, acelerar o nosso projeto no processo de enriquecimento. Porque são nessas horas que os ativos de renda variável eles ficam muito descontados. Ou seja, nós compramos bem mais barato nos momentos de crise, nos momentos de estresse,
do que quando estamos em temperatura e ambiente normal. E quando o cenário der uma melhorada, nós já estamos posicionados e já pegamos essa rampa de alta. Na renda fixa, nós também temos grandes oportunidades, principalmente aos títulos públicos, porque o governo, para se financiar agora, ele precisa pagar mais para os investidores, porque aumentou o risco fiscal do país. Vale lembrar que os títulos públicos eles sofrem marcação a mercado, então até o seu vencimento ele pode te apresentar rentabilidade negativa, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo só falando dos títulos públicos, deixa o seu comentário, que para os próximos vídeos eu posso trazer uma explicação melhor sobre os títulos públicos, tá? Mas precisa escolher bem essa questão e entender o que você está comprando, porque em determinado período até o vencimento, ele inclusive pode dar rentabilidade negativa, mesmo sendo renda fixa entre aspas. Agora, mesmo tendo muitas oportunidades no mercado, ações super desvalorizadas, fundos imobiliários, a gente não pode ficar investindo de qualquer jeito, porque senão você sempre vai estar correndo atrás do mercado. E quem corre atrás do mercado sempre vai perder dinheiro. Porque uma hora eles vão falar que é o Bitcoin, que tem que investir no Bitcoin, uma hora vai falar que é o fundo imobiliário, uma hora vai falar que tem que investir pesado no exterior, e aí você está sempre correndo atrás dessas informações, não tem estratégia, e a tendência de médio e longo prazo é você sempre perder dinheiro. Agora eu vou trazer para você o que eu faço já há mais de 5 anos, uma estratégia que está dando super certo e que inclusive os grandes investidores trabalham dessa forma. É uma maneira muito simples de você investir, porém ela não é fácil. Então, a estratégia que eu uso e que está me fazendo bater o mercado já há mais de 5 anos, ela se chama Asset Allocation. É um nome lindo do inglês, mas nada mais é do que você fazer uma alocação dos ativos por percentuais. Me explica melhor, Dani. Vou explicar. Então, primeiro você tem que fazer uma análise do seu perfil de investidor, se você é mais conservador, se você é moderado ou se você é agressivo. Feito isso, você vai definir as classes de ativos. Por exemplo, 20% renda fixa Brasil, 20% fundos imobiliários, 20% renda variável Brasil, 20% exterior, 10% em caixa e 10% criptomoeda. Dessa forma, você fechou 100% da distribuição na sua carteira. Então, o que acontece? Quando um ativo ele acaba se desvalorizando muito, que é o caso agora dos fundos imobiliários que despencaram, vem caindo muito, e eu tinha definido lá 10% para os fundos imobiliários, e eu olho agora para a minha carteira, eles representam 5%, eu vou fazer aportes, vou rebalancear minha carteira, fazendo com que os fundos imobiliários cheguem novamente a 10%. Essa estratégia fez com que a minha carteira, por exemplo, nos últimos 24 meses, passasse 60% de rentabilidade, batesse todos os índices no Brasil, CDI, que é um índice dificílimo de bater, IFIX, que é dos fundos imobiliários, o Ibovespa, enfim, todos esses indicadores a minha carteira vem superando. Então, gente, essa estratégia que eu uso é muito simples, ela é mais psicológica do que a questão técnica, porque você definiu os percentuais e você tem que seguir à risca aquilo que você definiu. O problema é que o nosso psicológico ele fica muito abalado, principalmente nos momentos de crise, de queda, a gente acha que essa vai ser a pior, que a gente não vai sair, mas são nesses momentos que o mercado ele dá as maiores oportunidades. Eu sou Dani Cunha, sou consultor de investimentos certificado pela Ambima, pela CVM. Se você precisa de ajuda, precisa montar uma carteira, uma estratégia, me chama aqui no link em algum lugar desse vídeo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu tenho a ambição de ver essa nação transformada através da educação financeira. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa seu like e lembre-se, nunca é tarde para começar a investir. O maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, tem 93 anos e continua investindo para o longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo.